Perguntei se estavam felizes. Estão felizes? Amém. Amém? Glórias a Deus. Parabenizar a Andréia, né? Que desceu as águas do batismo, né? Publicamente. Glórias a Deus. São momentos, né, importantes na nossa vida e que precisam ser celebrados, né? O apóstolo René sempre diz, né, que aquilo que você não celebra, você não tem direito a ter de novo. Então, tem que celebrar, né? O capeta está o tempo todo tentando criar alguma estratégia para nos deixar tristes, né? Eu diria que eu acho que uma das missões número 1 de Satanás é deixar a gente triste, porque um crente, um cristão sem alegria, ele perde, né, o brilho do Senhor. Não que a gente não possa ter momentos de tristeza, né? A gente é ser humano tem momentos de dor, de tristeza, de luto, e aí tem momentos que a gente precisa realmente chorar. Mas o que eu falo é da alegria de viver, a alegria de ser um cristão, a alegria de ser um cidadão do céu. O inimigo está o tempo todo tentando roubar a nossa alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E quando nós temos momentos como esse, né, vamos celebrar sim, agradecer a Deus por mais uma etapa vencida, né, e das muitas que virão. Amém, queridos? Quero deixar para vocês uma mensagem. Se você puder abrir Números, capítulo de número 13. Números, capítulo de número 13. Como eu sei que você não lê a Bíblia em casa, eu vou ler a Bíblia aqui todinha. Desculpa aí, é só fazer um teste para saber quem está lendo a Bíblia. Mas eu fiz sexta-feira, ontem, né, na minha célula lá em São João, a gente leu quase o capítulo inteiro, né? De vez em quando eu faço isso, porque, não sei se você sabe, né, Deus me deu um ministério que se chama Vinde as Águas, né? Então, para quem não sabe, também a água na Bíblia representa a palavra, representa o Espírito Santo. Os dois são um, né? A palavra, o Espírito Santo, o Pai, eles são um. Então a palavra é a água, e a água é a palavra, né? A palavra purifica como a água também, embora que a água está mais ligada ao Espírito Santo, né? E a palavra está mais ligada a Jesus, que é o Verbo. Mas, então, quando você lê a palavra, você está se alimentando do Verbo, que é Jesus. E como o nosso ministério é Vinde as Águas, está ligado a esse banho de palavra, né? Essa purificação pela palavra. Venham as águas, né? Jesus, ele é a fonte de águas vivas. Então, quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente se limpa, mais a gente se lava, né? Mas a palavra de Deus, ela não só limpa, como ela alimenta, ela fortalece e ela dá direção. Vamos lá, Números, capítulo de número 13. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem ainda não tem uma Bíblia, procure adquirir o mais rápido possível, dentro das suas condições. Ou baixe um aplicativo de Bíblia no seu celular de maneira gratuita. Deixe o celular no modo silencioso durante o culto e preste atenção no que o pastor está falando. Porque embora ele seja um vaso de barro, Deus ainda usa jumento, Deus ainda usa vaso de barro, e se precisar, Ele fala através das pedras, né? Para bom entendedor. Amém. Glórias a Deus. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais envia um homem, que seja um de seus príncipes. Aqui em Tijucas a gente vai mudar a Bíblia, a gente vai dizer envia uma mulher. Só para descontrair. Eu quis enviar homem, Lucas, está feia a coisa. Então envia uma mulher aqui em Tijucas. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram príncipes dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Rúben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Uri; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José;
Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo, que depois veio a se chamar Josué. Abre parênteses, fecha parênteses. Para quem não sabe dessa curiosidade. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vossi. Da tribo de Gade, Gel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para explorar a terra de Canaã, disse-lhes: subi ao Neguebe e escalai as montanhas. Vede como é a terra e o povo que nela habita. Presta atenção aí, ó. Escalai as montanhas. Guarda essa frase aí. Escalai as montanhas. Vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Como é a terra em que habita? É boa ou má? Como são as cidades em que vivem? São abertas ou fortificadas? Como é o solo? É fértil ou estéril? Tem matas ou não? Esforçai-vos, repita comigo, esforçai-vos, e trazei do produto da terra. Era o tempo das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. Subiram através do Neguebe e vieram até Hebron, onde viviam Aimã, Sessai e Talmai, filhos de Enaque. Hebron tinha sido fundada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, com um cacho de uvas, o qual 2 homens trouxeram numa vara, bem como romãs e figos. Chamou-se aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles, bem como toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra a que nos enviaste. Ela verdadeiramente emana leite e mel. Este é o seu fruto. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa. E os cananeus habitam junto ao mar, ao longo do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Em outras palavras, traduzindo para o Novo Testamento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Caleb falando. Porém, sempre tem um porém, Esse negócio de porém na Bíblia é terrível, Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Diante dos filhos de Israel infamaram a terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enaque são de raça gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhe parecíamos. Amém? Estenda sua mão aqui na minha direção e abençoa
Esse velhinho vai fazer 50 anos esse ano. Não é velhinho não, é só para brincar com vocês. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade de poder compartilhar a Tua Palavra. E mais uma vez nós te convidamos, Espírito Santo, a continuar no controle de tudo que é feito aqui nesse ministério, nesse local, nessa geografia. Declaramos que Tu és rei sobre esse ambiente. Fique à vontade no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Queria que você olhasse para essa dama, ou para esse damo aí do seu lado, né? E você perguntasse assim para ela, ou para ele: de que lado você está? Olha lá, faz essa pergunta: de que lado você está? Pergunta para 3 pessoas: de que lado você está? Pergunta aí, crente: de que lado você está? Agora olha aqui para mim. Você está do lado da maioria que não acredita, ou você está do lado da minoria que crê? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. De que lado nós estamos? Nós estamos do lado da maioria que não acredita mais, que ficou aterrorizada pelos gigantes, que permitiu que o gigante se tornasse maior do que o gigante de todos os gigantes, que é o nosso Deus, o grande eu sou, o Todo-Poderoso? Ou você está do lado da minoria, do lado de Caleb e de Josué, que apesar de terem visto os mesmos gigantes, de terem enfrentado as mesmas adversidades, de terem visto os mesmos problemas, ainda assim continuam crendo: vamos subir, vamos possuir, vamos conquistar, porque Deus está do nosso lado. Amém? Amados, esse mesmo Moisés, que enviou 12 príncipes, 12 espias, para espionar uma terra que Deus havia prometido, uma terra que manda leite e mel, Deus havia prometido que entregaria nas mãos deles. Esse mesmo Moisés, um dia, precisou enfrentar um faraó. Davi precisou enfrentar um gigante. Jesus precisou enfrentar uma cruz. E esses espias também precisavam enfrentar os seus gigantes. Conversava com o Lucas, quando a gente vinha para cá, de Canelinha até Tijucas, vinha conversando, né? Jesus nunca disse que seria fácil. Eu já preguei aqui para vocês. Jesus disse: quem quiser, não é obrigatório, é livre. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Ele não disse que ia ser fácil, ele disse que ia ter cruz. E ele disse, né, que quem ama pai, mãe, filhos, amigos mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e me segue, vem após mim, não é digno de mim. Então não é molezinha. Não é molezinha. Ele disse que teria cruz. Em outras palavras, vai ter gigantes também. E os gigantes estão ali para serem derrotados, um após o outro. Tem o gigante do medo, o gigante da dúvida, o gigante do desânimo, o gigante da opressão, o gigante da mentira, o gigante da fofoca. Tem tudo que é tipo de gigante, irmão. Eu estou servindo a Deus há muito tempo, eu já vi tudo que é tipo de gigante que você imaginar. Quando se levanta um, cai um, aí cai um, levanta o outro, e levanta o outro, cai o outro, levanta um, e é uma loucura. Os gigantes nunca param, e eles sempre estarão ali. Por quê? Porque Deus está o tempo todo querendo mostrar para nós que com Ele nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Deus está o tempo todo querendo nos levar a um novo nível de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós não podemos permitir, nós não podemos esquecer que apesar dos gigantes, apesar das provas, apesar dos desafios, primeiro, Deus nunca vai permitir que nós sejamos provados além daquilo que nós possamos suportar. E segundo, se Deus levantou um gigante na tua direção, é porque Ele sabe que você pode derrotá-lo.
Mas o pior, o problema, é que nós estamos cercados por uma multidão que já se acostumou a olhar para o gigante, já se acostumou a olhar para o problema, e que muitos já não acreditam mais. E é o que o diabo, é tudo que o diabo quer. O diabo quer fazer a gente acreditar que é impossível. O diabo quer fazer que a gente acreditar que não dá mais. É muito gigante. Eu vou ter que escalar a montanha. Eu vou ter que enfrentar, né, os filhos de Enaque. Eu vou ter que enfrentar os amalequitas, os heteus, os jebuseus, os amorreus, né? É muito tipo de gigante, é muito tipo de adversário. Alguns anos atrás, Deus deu uma visão a 2 homens. Interessante que esses homens, eles moravam em lugares diferentes, e Deus deu praticamente a mesma visão para esses 2 homens, e se tornou muito conhecido. Essa visão é a visão dos 7 montes. Não sei quantos aqui já ouviram falar sobre a visão dos 7 montes. Boa noite, minha irmã amada. O que é a visão dos 7 montes? A visão dos 7 montes fala de 7 montanhas de influência. Quais são as montanhas de influência? A montanha das artes, a montanha da mídia, a montanha do governo, a montanha da educação, a montanha da economia, a montanha da família e a montanha da religião. E Deus, amados, Ele espera que nós possamos, como cristãos, ser influenciadores de todas essas montanhas. Deus espera que, como cristãos, nós venhamos conquistar todas essas esferas. Agora, o que aconteceu ao longo dos anos? O que acontece desde a época em que Moisés enviou esses príncipes para espiar a terra prometida? Muitos de nós esquecemos da autoridade que Deus nos deu para governar. Jesus nos fez reis e sacerdotes. Rei governa, rei tem autoridade. Jesus disse: eis aí que vos dou poder e autoridade sobre serpentes e escorpiões. Então nós recebemos autoridade da parte de Deus, e essa autoridade é para governar em todas as esferas da sociedade. Nós precisamos ser influência na montanha das artes, na mídia, na educação, no governo, na economia, na religião, mas em primeiro lugar na família. Hoje, amados, eu tenho visto Deus trabalhar na minha vida, e eu tenho percebido claramente, né, que a família é prioridade máxima para Deus. Ele espera que eu, como pastor, possa alcançar muita coisa nessa terra, mas a primeira montanha que eu preciso alcançar, que eu preciso conquistar, é a montanha da minha família, né? A minha família precisa estar alinhada, a minha família precisa estar com o Senhor. Eu estou falando de perfeição, né? Perfeição, para aqueles que acreditam na perfeição, precisa estudar mais a Bíblia, né? Porque a Bíblia diz que nós só vamos ser perfeitos no dia em que Jesus vir buscar a sua igreja. Nós vamos ser transformados num piscar de olhos, e esse corpo, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, se eu não me engano, que esse corpo aqui, que é corruptível, então será transformado num corpo incorruptível, porque a corrupção não pode herdar a incorrupção. Então esse corpo aqui, ele não tem jeito, por mais que o sangue de Jesus está sobre a minha vida, e é por causa desse sangue que nós vamos subir, amém? Mas ainda assim, esse corpo aqui não pode herdar a vida eterna. Esse corpo é um corpo imperfeito. Nós somos imperfeitos. Quando a Bíblia diz lá em Mateus: sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Eu já devo ter pregado isso aqui. Essa palavra perfeito no grego é a palavra teleios, né? Que tem até 7 significados na língua portuguesa, e o significado mais correto de todos que eu já pesquisei é a palavra maduro. Então, que não é aquele cara lá da Venezuela, né? É maduro no sentido de alguém que amadureceu, né? Lembra quando Paulo disse que quando era menino
falava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, quando eu amadureci, eu acabei com as coisas de menino. Então é desse amadurecimento que a palavra de Deus está falando. Quando Jesus disse, sejam vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que está no céu, em outras palavras, Jesus estava dizendo, olha, amadureçam, sejam maduros, não se comportem mais como meninos, se comportem como homens, mulheres, cristãos, que nasceram de novo, que têm uma nova identidade, né? Mas não fique com nenhum tipo de melindre, achando que você precisa ser perfeito, porque você não vai conseguir. Okay? Não vai, a palavra de Deus é clara, aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Então até o dia de Cristo nós estaremos em obras, né? Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quando eu ando na presença dele, quando eu estou revestido pela glória dele, espiritualmente, nas regiões celestiais, eu me torno perfeito. Quando eu estou com ele, andando com ele, conectado a ele, ligado a ele, com a essência dele. Mas isso não me livra de erros. Por mais, e eu vou dizer, né, se eu andar muito tempo com ele, e se eu estiver vivendo um período muito grande de uma suposta perfeição, ou você vai acabar naturalmente pecando com orgulho, naturalmente, porque quando você fica muito tempo sem errar, daqui a pouco vem aquele sentimento assim, uau, eu estou bem, e aí você acaba pecando, né? E se ainda assim isso não acontecer, por experiência própria e biblicamente falando, eu quero dizer para você que o próprio Deus ele vai criar uma estratégia para fazer você errar. Mas Deus faz isso? Faz. Salmo 66, versículo 10. Como é bom a tecnologia, né? Obrigado, Senhor Jesus. Irmão, nunca deixe de usar o índice. E se precisar, use a tecnologia também. Salmo de número 66. A partir do versículo 10. Salmo 66, versículo número 10. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 66, versículo 10 diz assim: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se refina a prata, tu nos deixaste cair no laço. A tua Bíblia está escrita assim: Deus nos deixou cair no laço. Como é que está na tua, Ana Cristina? Tu nos deixaste cair na armadilha. Ó, na Bíblia da Ana Cristina está: tu nos deixou cair na armadilha. Meu Deus, mas Deus deixa a gente cair na armadilha, Ana Cristina. Que Deus é esse? Ó, na Bíblia de André diz que Deus colocou a gente na rede. Meu Deus, piorou. Vamos continuar. Aí diz assim, ó, e cargas pesadas nos colocaste nas costas. Versículo 11 ainda. Como é que está na tua aí, Ana Cristina? Mas Deus também oprime a gente. Eu achei que era só o diabo. Mas Deus também faz isso? Faz. Por quê? Depois você vai entender. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar de abundância. Entrarei na tua casa com holocaustos e te pagarei os meus votos. Votos que havia pronunciado os meus lábios e dito a minha boca quando eu estava na angústia. Então, amados, Deus ele deixa a gente cair na armadilha. Ele coloca cargas pesadas nos nossos ombros. E por que Deus faz isso? Aquilo que eu estava falando agora há pouco. Tempos e tempos, Deus ele precisa fazer isso para que o nosso nível de busca aumente, para que a gente não se torne autossuficiente. Porque nós, seres humanos, é assim. Se o time está ganhando, está dando tudo certo, o dinheiro está entrando na conta, é só vitória. Agora é só vitória. Agora é só vitória. Aí a gente relaxa na oração. A gente não jejua mais. Falta na célula. Falta no culto. Está tudo bem, pastor.
Deus entende, sim, Deus entende uma vez, duas, agora sempre. Aí, pelo amor de Deus, né? Vamos desconfiar. Aí, quando a gente começa a relaxar, irmãos, Deus ele começa a colocar umas pedrinhas no ninho, uns espinhos, uns gravetos no ninho, né, da águia. Não tem águia aqui? Para a águia poder voar. Amém? Isso é uma outra pregação. Mas é assim, amados. Deus, ele nos prova, ele nos refina. E ele permite muitas vezes situações difíceis acontecerem para nos levar para mais perto dele. Ele não negocia. Ele quer a gente por inteiro. A Bíblia diz lá em Provérbios, né? Filho meu, dá-me o teu coração. Deus, ele me quer por inteiro. Nós cantamos aqui, né? Toma-me, rendido estou. Mas eu pergunto a vocês, será que nós estamos realmente rendidos? Será que nós estamos realmente rendidos? Porque se eu estou realmente rendido, não é mais a minha vontade, é a vontade dele. Não é mais do meu jeito, é do jeito dele. Amados, não é fácil. Quando as coisas não acontecem como a gente planeja, como as coisas acontecem diferente daquilo que a gente quer, como é difícil, a nossa carne geme. E muitas vezes nós não entendemos. Mas Deus não perdeu o controle. Ele está trabalhando nas nossas vidas. E a Bíblia diz em Jó capítulo 42 que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então o que Ele estabeleceu para a nossa vida vai se cumprir. Mesmo que o diabo querendo ou não querendo, vai se cumprir. Amém? Agora é claro, eu tenho que estar sempre me certificando que algumas adversidades que a gente possa estar passando não seja o pecado ou por brecha, né? Porque tem adversidades, desertos e guerras que nós enfrentamos por causa de brecha. E aí não tem nada a ver com Deus te amassando, né? O vaso amassando, o oleiro amassando o vaso, né? Não, aí é consequência de pecado. Se eu pecar, todo pecado vai gerar uma consequência. A irmã Doris aqui me socorreu aqui na última vez que eu estive aqui. Eu falei sobre o pecadinho, o pecadão, né? E aí ficou meio que no ar assim que, tipo, né? Pecadinho não vai ter problema. Não, no pecadinho vai ter problema também. Né? Pecado é pecado. Dependente do tamanho, todo pecado tem uma consequência. A diferença é que tem pecado maior, vai gerar uma consequência maior. Mas o pecado pequeno também vai gerar uma consequência. E o diabo, né? A antiga serpente, ele sempre vai usar a mesma estratégia. A mesma estratégia que ele usou com Eva lá no jardim. Ah, não, como é que Deus te falou? Você comer dessa árvore aí, do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus? Ah, deixa de ser boba, menina. Come logo que emagrece. A estratégia do diabo é terrível. Come logo. O pastor está engraçado hoje, né? Porque hoje é dia de ceia, irmão. Então Satanás, irmãos, ele usa a mesma estratégia. Ele nunca vai dizer para você que o pecado é pecado. Ele vai dizer, não, isso não vai dar nada. Né? Se você fizer esse pecadinho aí, essa coisinha que você está pensando na tua mente agora, né? Não vai dar nada. Mas vai dar sim. Porque se é pecado, é pecado. Se é errado, se é quebra de princípio, vai trazer consequências. O diabo está o tempo tentando conversando, irmãos. Tentando convencer a gente. Ah, quantas experiências, né, que a gente tem ao longo dos anos. Quantas situações que o diabo tenta nos convencer. Não, isso não é nada. É uma estratégia milenar. E o pior é que às vezes a gente acaba dando ouvidos, né, à serpente. Né? E a consequência vem. Então, que nós possamos vigiar e orar para não entrar em tentação. E que se vier algum tipo de adversidade na nossa vida,
se algum tipo de carga pesada estiver sendo colocada sobre nós, que não seja por causa do pecado, mas que seja o próprio Senhor nos levando para um nível mais profundo de entrega, de renúncia, de intimidade, de busca, de comunhão, e que nós venhamos ser aprovados, porque Ele quer realmente nos refinar como ouro. Amém, queridos? A maioria, nesse texto que nós lemos, convenceu a todos que não era possível conquistar. Mas hoje eu estou aqui para lembrar a todos que ainda há tempo. Ainda é possível. Porque tudo é possível ao que crê. Deus não depende de uma maioria. Eu já preguei aqui para vocês sobre Gideão. Gideão foi para a guerra com 28 mil. A fé, a confiança dele estava depositada nos 28 mil. E Deus mostrou para ele: Gideão, não é os 28 mil que vai te dar a guerra. Quem vai te dar a guerra, quem vai te dar a vitória sou eu. E Deus peneirou, refinou, diminuiu para 10 mil. Mas a peneira não parou. Deus passou mais uma peneira. E aí sobrou 300. E eu garanto para vocês, não foram os 300 que deram a vitória para Gideão. Ainda foi o Senhor. Deus só diminuiu para 300 para mostrar para Gideão que não era os 28 mil. Não era a multidão. A vitória não está na multidão. A vitória está no Senhor. Do Senhor é a guerra. Amém? Você sozinho com Deus é a maioria. Você lá no seu trabalho, sozinho. Mas pastor, se tu soubesse, meu trabalho é tão difícil que só tem eu de crente lá. Eu olho para a esquerda, é ímpio. Eu olho para a direita, é ímpio. O meu patrão é ímpio. Minha patroa é ímpio também. E agora, o que eu faço? Na escola, meu Deus do céu. Na faculdade, meu Deus do céu. Se só tem você lá, você e Deus é maioria. Você pode dar aplauso ao Senhor Jesus? Amém? Quando Deus chamou Moisés para ir até Faraó, para libertar o povo do Egito, da opressão de Faraó, Moisés disse: tá, mas o Senhor vai mandar um exército comigo? Quem que vai me acompanhar nessa missão? Moisés, é o seguinte, vai lá, diz que eu sou, estou te enviando, e eu e tu juntos já está bom, já é suficiente. Não, mas Senhor, você não está entendendo, não. Esse gigante aí, esse tal de Faraó, é muita coisa para mim. Tá bom, Moisés, tá bom, vou mandar um Arão aí, vou mandar o teu irmão contigo para te ajudar. Para de chorar agora, vai tu e teu irmão e eu, já está bom, chega. Mas só, porque não é nem o teu irmão que vai te dar a vitória, é eu, Moisés. Davi, lembra de Davi? Lá com o gigante? Davi e uma pedrinha, né? Foi ou não foi suficiente? Por quê? Porque Deus estava com Davi. Então, amados, Deus me trouxe aqui para te lembrar nessa noite. Deus nos colocou nessa terra para governar. Deus colocou nessa terra para estabelecer o reino dele, para possuir essa terra para ele. E enquanto estivermos nessa terra, nós não podemos esquecer dessa missão da igreja, que é buscar o reino, manifestar o reino, estabelecer o reino. Deus quer transformar a terra no céu. Por mais que pareça impossível, nós sabemos que isso vai se concretizar de maneira integral quando Jesus voltar nas nuvens. A Bíblia diz que ele vai lá em Jerusalém, ele vai vencer Satanás. Satanás será preso por 1000 anos, e durante esses 1000 anos nós reinaremos com Cristo aqui na terra. E aí nesses 1000 anos, onde Cristo vai reinar com a sua igreja aqui na terra, e com aqueles que suportaram a tribulação, conforme está lá em Apocalipse capítulo 20, aí de fato essa terra aqui vai ser dominada por Jesus e por nós, né? Mas até que esse dia aconteça, o nosso senso de missão
não pode ser perdido. Jesus não mudou, a missão da igreja continua sendo ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sei que eu, como pastor, às vezes parece que a gente é chato, porque a gente fica repetindo isso, repetindo. Mas por que eu preciso repetir isso? Porque eu cansei de ver ao longo dos anos, por exemplo, os pequenos grupos, as células, muitas vezes perdendo o foco. E nós não podemos perder o foco. Eu já vi, em nome de Jesus, isso não acontece aqui em Tijucas, esse povo aqui é uma bênção. Eu tenho uma célula de uma moça que está sentada aqui também, que é uma bênção, né? Principalmente aqueles docinhos que tem no final da célula, assim, que a gente não pode comer, mas é muito bom, um cafezinho de companhia, né? Porém, amados, eu acredito que de tempos em tempos, Deus usa o pequeno grupo, a célula, também para um processo de cura, porque o Espírito Santo ele se move e a igreja ela passa por estações. E existem estações de cura. Repita, cura-me, Senhor. Amém? E eu creio que a igreja está vivendo uma estação de cura. Eu creio nisso. Eu creio que a gente está vivendo um tempo de cura. E quando a gente está vivendo uma estação de cura, às vezes o pequeno grupo, a célula, ele se transforma num lugar para restauração de alma, de cura de feridas, de fortalecimento. E eu, como líder de célula, preciso ter o time de Deus, o discernimento de perceber até quando vai durar esse ciclo, porque esse ciclo tem um fim. Amém? E quando esse ciclo chega ao fim, eu preciso ir para a guerra. Eu preciso ir em busca da minha terra prometida. E a nossa terra prometida aqui é Tijucas, amém? Lucas também pode ajudar com Tijucas, não tem problema não. Né? Até porque Deus disse para Josué, né? Todo lugar que tu pisar a planta dos teus pés, eu vou te entregar por herança. Então, enquanto estou em Tijucas, eu sou sal e luz da terra aqui em Tijucas. Mas se eu estiver lá em Canalinha, se eu estiver em Nova Trent, se eu estiver em New York City, né? Quem sabe Austrália ou Jerusalém, né? Jerusalém, eu vou ser sal da terra. Todo lugar onde Deus me enviar, eu tenho a missão de ser embaixador do reino de Deus, de causar impacto, de causar influência. Eu estava falando, acabei perdendo um pouquinho o fio da meada. Ao longo dos anos, a igreja de Jesus, ela perdeu espaço. E hoje, muitos ímpios estão ocupando um espaço que deveria pertencer à igreja. Hoje tem muitos ímpios ocupando espaço na economia, ocupando espaço nas artes, ocupando espaço na mídia, ocupando espaço na educação, na economia, na religião, na família. Mas quem você acha que deveria ocupar esses espaços? Estão sendo ocupados pelos ímpios? Os ímpios ou nós? Quem que detém a verdade? Quem que está do lado do certo? A igreja ou o mundo? Agora, porque a igreja se acovardou, porque nós esquecemos da autoridade que nos foi confiada, da capacidade que Deus nos deu para governar sobre essa terra, e infelizmente, assim como aconteceu lá no caso dos espias, né, que a maioria acabou vencendo temporariamente, isso tem se repetido ao longo da história. E muitas vezes nós vimos cristãos, né, vivendo de maneira medíocre. O que é medíocre, pastor? A gente, quando não conhece a língua portuguesa, a gente acha até que é um palavrão, né? Medíocre é estar abaixo da média. Ou estar na média, perdão. Né? Quer viver uma vida medíocre? Eu viver uma vida mediana. E a gente às vezes está vivendo uma vida mediana e a gente acha, tá bom. Eu tenho de comer, eu tenho para comer, eu tenho para vestir, tenho meu carrinho, minha casinha, tem até meu sítio, pastor. Comprei um sítio. Né? E aí a gente acha que está bom, mas o que Deus tem para nós é o melhor. Amém?
Deus quer nos levantar como príncipes e princesas, nos colocar em posição de autoridade. Lá no seu trabalho você tem que ser um destaque do teu trabalho. Lá na tua escola, né, Ana? Você tem que ser um destaque da tua sala. Não para a nossa glória, não é para a glória nossa, para a glória de Jesus. Porque lá naquele ambiente de trabalho, lá naquele ambiente na faculdade, lá naquele ambiente na escola, seja na educação, seja na mídia, nas artes, no governo, na economia, na família, na religião, lá eu tenho que ser a diferença. Porque eu carrego o DNA do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ele me levantou nesse mundo para ser sal, para ser luz, para governar esse mundo, para influenciar esse mundo. Agora, quem não governa é governado. Quem não lidera é liderado. Se eu não ocupar a minha posição de cristão, se eu não tenho o meu posicionamento em Cristo, o inimigo vai se posicionar. Como Deus tem falado ao longo dos últimos anos sobre posicionamento. Todos nós precisamos nos posicionar. As pessoas lá fora precisam saber quem a gente é. Recentemente a irmã Andréia esteve se batizando. Eu ministrei uma palavra para eles ali, uma breve palavra, e eu estava explicando. Quando a gente batiza, eu estou assumindo uma identidade pública, que eu agora me tornei um seguidor de Jesus. Isso é feito em público, para que as pessoas saibam que essa minha decisão não é uma decisão da boca para fora, é uma decisão séria. Eu estou assumindo diante de Deus e de testemunhas que eu sou um cidadão do céu, que eu carrego a identidade de um cristão, e como cristão eu preciso influenciar esse mundo, eu preciso ser a diferença nesse mundo corrompido, pecaminoso. E Deus espera me colocar por cabeça e não por cauda nos lugares onde eu andar. Claro, irmãos, que Jesus nos chamou para servir, e no reino dos céus maior é quem serve. Então, se você estiver, seja numa empresa, seja numa escola, seja em que ambiente for, repartição pública, colocando numa posição de servir, você também é grande quando você serve. Na verdade, você se torna maior quando você se serve. Quando você serve. Porque Jesus disse que no meu reino, o maior será aquele que serve. No meu reino, o grande é quem serve. Né? E aquele que se torna escravo nem recebe pelo seu serviço. Né? Esse aí é o maior de todos. Né? Esse é o maior de todos. Porque no reino de Deus, grande são os servos. E essa palavra é muito boa. Porque vivemos um tempo que essa palavra precisa ser relembrada. Deus nos chama para servir. Servir uns aos outros, servir o reino dele e servir. Servir influenciando por onde a gente andar. Amém? Não permita palavras negativas, palavras de derrota, palavras de medo, palavras de desânimo, palavras de que não vai dar, eu não vou conseguir, é impossível, não dá. Não permita que essas palavras ocupem a tua mente. Não permita acontecer como aconteceu aqui nessa situação. Que nós possamos, a exemplo de Caleb, a exemplo de Josué, perseverar crendo. Por mais que seja difícil, por mais que pareça difícil, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que por certo se levantará. Você possa ouvir um amém? Amém. Amém. Então aplausos ao Senhor Jesus. Glória a Jesus, amém.